Bom dia! O Sempre Bem de hoje fala sobre como prevenir a pneumonia. Vamos falar também sobre o spa dos pés e dar dicas de cuidados com os cabelos. Saiba ainda quais são os desafios da boa nutrição. Tem isso e tem muito mais. Esse é o Sempre Bem, que tá só começando. O dia 12 de novembro é o Dia Mundial da Pneumonia, que visa conscientizar pessoas sobre a importância da prevenção dessa doença, que é uma das que mais matam no Brasil e uma das que mais geram internações pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Por isso a gente está aqui com o Daniel Coriolano, que é médico de família, para saber como se proteger e evitar a transmissão da pneumonia. Bom dia, Daniel, tudo bom? Olá, Bruna, tudo bem? O que é a pneumonia e quais são os sintomas dela? A rigor, a pneumonia é uma doença dos pulmões causada por algum agente biológico. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo. E quando isso acontece, é associado a alguns sintomas. Tosse é o principal, mas expectoração, dor durante a respiração são os clássicos. Sim. Eu tenho aqui algumas frases que são ou mitos ou verdades. Eu queria que você explicasse pra gente, pode ser? Bom, vamos lá. Gripe pode causar pneumonia? Sim. A gripe é uma doença causada por um vírus que, caso progrida, a pessoa tenha algum problema de saúde anterior, isso compromete o seu sistema imune e ela pode ficar com a pneumonia. Pode ser um agravamento. Qual que é o sintoma mais específico de uma e de outra que a gente consegue diferenciar bem? A gripe fica mais nesse sistema respiratório mais superior. Então, o nariz fica com a coriza, às vezes amarelada, às vezes branquiçada. Pode causar espirros, pode causar febre também. Já a pneumonia é algo mais grave. Causa dificuldade na respiração, normalmente aumenta a frequência respiratória, a tosse é mais intensa e deixa a pessoa que está com a doença mais decaído. Os sintomas da gripe, eles passam mais rápido que os da pneumonia? Mito ou verdade? De 7 a 14 dias, a gripe, normalmente, como é causada por um vírus, tem a melhora do quadro de forma espontânea, só tomando os cuidados gerais, aumentando a quantidade de água, tomando durante o dia. Mas já a pneumonia, por exemplo, comum, causada por bactéria, é preciso que tenha uma intervenção médica, a prescrição de um antibiótico. Caso isso seja feito rápido, também vai passar de uma forma relativamente rápida. Caso não obtenha um tratamento rápido, com certeza vai demorar mais dias e vai progredir para a piora do quadro geral da pessoa, causando algumas complicações da pneumonia, que leva ao risco de morte, por isso que tem a internação mais frequente na pneumonia do que na gripe. Mas o que acontece se, teoricamente, a pneumonia ela pode ser tratada com antibiótico? Por que ainda tem tantos casos de morte, tantos casos de internação? Os casos de morte e internação, eles estão mais direcionados às pessoas de maior idade, que, por vários motivos, eventualmente já têm outras doenças, que têm sua saúde já comprometida. Então, a pneumonia, para os casos que levam ao óbito, normalmente é mais um fator que contribui para a morte. Algumas pessoas podem ter apenas princípio de pneumonia? Mito ou verdade? Mito. Ou tem ou não. O que acontece é que no início os sintomas podem ser mais discretos, mas com o passar das horas ou dos dias vai se estabelecer o quadro de uma forma bem precisa para que o diagnóstico seja dado. Pneumonia afeta apenas crianças, idosos e pessoas doentes? Mito ou verdade? Mito. Os extremos de idades, eles sim sofrem mais. As crianças, os idosos, mas qualquer faixa etária está susceptível a ter essa doença. As crianças e os idosos a gente pode considerar num grupo de risco, é isso? Sim, é um grupo de risco. Os idosos, por eventualmente já ter outras doenças que a pneumonia vem para piorar o seu quadro de saúde, e as crianças que estão ainda construindo o seu sistema imunológico e elas estão também sujeitas a adquirir a doença por ter contato frequente com muitas pessoas em ambientes mais condensados. Pneumonia pode ser causada por substâncias tóxicas? Mito ou verdade? Quando você tem no ambiente algum agente tóxico, tipo químico, uma fumaça, ou então vazou gás de algum local, isso vai comprometer o seu sistema respiratório, vai comprometer a sua respiração e aí pode confundir com uma pneumonia. Alguns chamam de pneumonia química, mas a rigor não é uma pneumonia em termos médicos mesmo. A gente pode chamar de pneumonite química.
Falando da pneumonia mesmo, que hábitos que a gente deve ter no dia a dia para evitar o contágio? Os cuidados gerais de higiene, e como se trata de uma doença transmitida pelas vias respiratórias, se alguém está com a bactéria, com o vírus ali, ela espirra, passa para outras pessoas. Então, lavar as mãos, ao colocar nas vias aéreas, no nariz, na boca, também, né? a 70%, que ele reduz a quantidade de bactéria. E cuidados adicionais com os cuidadores de crianças e de idosos. Eles também são fontes de transmissão. Às vezes, a doença se revela de uma forma bem discreta no adulto jovem com uma boa saúde. Mas caso ele transmita para uma criança, para um idoso, aí essa doença pode causar um dano adicional. Em relação à vacina, ela é a melhor maneira de erradicar essa doença, digamos assim? Tem a vacinação contra a influenza, que é a gripe, o vírus, né? E tem a vacinação contra a antipneumocócica, que preveniria a pneumonia por bactéria. Reduz demais as chances. Bom, muito obrigada, viu, Daniel? Por nada. E olha, agora a gente vai mostrar por que não ter os cuidados adequados com os nossos pés pode prejudicar nossa qualidade de vida. Olha só. Eles são a base do nosso corpo, responsáveis pela locomoção e fundamentais no nosso dia a dia, mas nem sempre recebem a atenção que merecem. E isso pode comprometer diretamente a nossa qualidade de vida, viu? Os pés nos impulsionam o tempo todo e também merecem cuidados especiais. Eu faço o tratamento do spa dos pés de 15 em 15 dias, por conta da minha rotina do dia a dia, que eu noto que meu pé fica ressecado, fica com calo, fica áspero, e isso me incomoda bastante. O spa dos pés é um tratamento que a gente faz para pé que é muito ressecado, tipo áspero. A pessoa trabalha no dia a dia, fica o pé muito cansado, muito cheio de calo, essas coisas, e a gente procura aqui de 15 em 15 dias vir fazer um tratamento. O spa dos pés é feito com 6 etapas. O primeiro passo é sabonete, porque a gente limpa o pé, lava, dá massagem. Aí depois do sabonete, a gente aplica o esfoliante. O esfoliante vai esfoliar perna, pé, para poder tirar as impurezas, aquelas células mortas que ficam depois que a gente lava com sabonete. Depois do esfoliante, a gente aplica a parafina, que a parafina tem a função de hidratar. Enrola no papel filme, deixa pelo incenso em 10 minutos. Depois que retira a parafina, você passa o gel de massagem. O gel alivia as dores, a pessoa está muito cansada e o gel ele faz que ele tem cânfora e ele ajuda nisso. A massagem estimula a circulação sanguínea e vai aliviando aquelas dores de cansaço na pessoa. O último passo, a hidratação. A hidratação, você já dá a massagem, depois de já ter feito a massagem com gel, aí você passa aquele creme para não ficar com muito aquele cheiro de cânfora, porque às vezes as pessoas não gostam de sair com aquele cheiro. O creme hidratante, ele vai hidratar a pele depois daquele gel. Eu percebo que meu pé fica bem hidratado, fica bem liso e que me deixa bem mais feliz com o resultado e que me dá mais segurança e leveza para o meu dia a dia. O resultado é de alívio de pé bonito e hidratado. É muito bom. E para manter a beleza dos pés em dia, é importante também visitar um podólogo, não é isso, Imaculada? Sim, claro. Como é que funciona? Qual é a função do podólogo? O podólogo, ele trata e diagnostica problemas nos pés. Mas não necessariamente é obrigada a pessoa ter uma patologia para procurar um podólogo. A pessoa pode procurar o podólogo para deixar o pé bonito, com as unhas bem cortadas, bem feito. Então, assim, o podólogo é um profissional da área da saúde extremamente necessário para o dia a dia das pessoas. As pessoas com mais de 65 anos, elas precisam de algum tipo de cuidado especial? Como é que funciona o pé dessas pessoas? Normalmente as pessoas mais velhas, né, a partir dessa idade, elas ficam com a pele muito sensível, mais fina. Então tem que ter muito cuidado ao cortar. Normalmente também nessa idade aparecem problemas de diabetes. Então aí é que fica mais importante a visita ao podólogo para poder ter o cuidado certo, a forma correta de cortar, porque a extremidade, né, o que mais preocupa os médicos, né, no caso da pessoa sendo diabética. Então vamos aproveitar aqui e tirar umas dicas. Lixa ou esfoliante? Tem gente que fala que não se deve lixar o pé e que se deve optar pelo esfoliante. Como é que é isso? Como é que funciona? Olha, as duas coisas são boas, mas você tem que entender que o corpo tem que manter a oleosidade natural. Se você esfolia demais todo dia, você vai perder essa oleosidade, isso não é bom. Então você vai ficar com a pele super ressecada. Lixar, você tem que lixar num prazo de no mínimo 15 dias.
Se você põe a lixa no pé todos os dias, você vai deixar ele mais grosso ainda. O indicado é hidratar sempre. E sapato? Como é que deve ser o sapato ideal? O sapato ele tem que se adequar ao seu pé. Ele tem que ser a largura específica do pé. Tem pessoas que têm um pé largo, põem um sapato estreito, aí sobra dedos. Aí tem gente que põe muito salto demais também é problema futuro. Então o ideal é 2 por 1, tipo assim, um saltinho de 2, um na frente. Sempre ter uma plataforma ou uma meia pata para poder dar uma cortada nessa altura excessiva. E quais são as dicas aí importantes que a gente deve seguir? A higienização é a principal de todas, né? Lavar o pé, lavar entre os dedos e, mais importante, secar. Normalmente as pessoas saem e não secam. É importante demais secar o pé. Então, secar bem, hidratar bem e visitar o podólogo. Tratar meu pé na podologia é uma questão de saúde. Eu mantenho cuidado com os pés em casa, mas quando eu venho na podóloga, aí eu me sinto feliz, realizada. Como se tirasse um peso de você. Os nossos pés merecem todos os cuidados e o nosso corpo agradece, né? E agora tá na hora do Saúde Express desse domingo. Confere aí. Oi, gente! O Saúde Express de hoje vai falar sobre suplementação alimentar infantil. Você sabe como isso funciona? Por isso que eu tô aqui com a doutora Nina, que é nutricionista infantil e vai esclarecer algumas dúvidas aqui pra gente. Doutora, é importante que o nosso organismo esteja bem nutrido, né? Exatamente. Em alguns casos, a suplementação infantil é necessária para aquelas crianças que têm uma recusa alimentar, que são mais seletivas e que não se alimentam de uma forma colorida, porque são nas cores que a gente encontra as vitaminas, frutas, verduras, legumes. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui do público, vamos ver? Vamos esclarecer? Lá. Olha aqui. Qual é a forma correta de fazer a suplementação infantil? Isso vai depender muito do tipo de suplementação utilizado. Eu, particularmente, gosto de suplementar o meu paciente no período da manhã, quando o corpo está em jejum, quando o intestino dele está vazio, que aí o intestino fica mais propício à absorção dos nutrientes e minerais necessários. Vamos para mais uma? Vamos lá. A partir de que idade pode ser feita a suplementação? Desde os bebezinhos, dependendo do caso, eles precisam de uma suplementação. Por exemplo, aqueles que as mães não conseguem amamentar, né? A gente utiliza fórmulas infantis para suplementar, para complementar aquele leite que ele não teve acesso da mãe dele. Então, desde bebês até a vida adulta. Vamos lá, doutora, última perguntinha aqui, olha. A suplementação, ela é indicada para a criança ganhar peso? Também, porque existem casos e casos. Muitas vezes aquela criança está com muito peso, mas ela está com deficiência de nutrientes, porque ela está consumindo muitas calorias. Outras vezes elas gastam tantas calorias porque brincam muito, porque estão num processo de crescimento, desenvolvimento e acabam não tendo as calorias necessárias para ficar no peso ideal, aquelas crianças que têm baixo peso. Então a suplementação para ganho de peso para essas crianças de baixo peso, sim, pode ser bem interessante. Doutora, e já que a gente está falando da suplementação para melhorar a qualidade de vida das crianças, né, maior fortalecimento, crescimento e imunidade, quais são os nutrientes ideais? Existem várias vitaminas, como por exemplo o cálcio, que é muito importante para os ossos, o zinco, que é muito bom para o sistema imune das crianças, o complexo B, que ajuda em diversos processos bioquímicos, participando também do crescimento, desenvolvimento dessas crianças. Agora é importante a gente falar, gente, a suplementação é um complemento da alimentação, né, doutora? Não substitui uma refeição de maneira nenhuma, né? Não substitui, ela é para complementar, suplementar uma refeição. Então priorizem sempre os alimentos de qualidade, os alimentos da natureza, frutas, verduras, legumes, as cores, porque é aí que você vai encontrar também os nutrientes necessários para o crescimento, desenvolvimento, sistema imunológico dessas crianças. Prioriza a saúde. Exatamente. Se tem uma coisa que todo mundo gosta, é comprar produtos de qualidade pelo menor preço, não é? É por isso que o programa de fidelidade Sempre da Pague Menos é um grande sucesso. Com ele, você pode usufruir do desconto Só Meu, que te dá ofertas personalizadas com base no seu histórico de compras. Tudo para fazer o seu dinheiro render na hora de comprar os seus produtos preferidos.
É isso mesmo, você ganha descontos nos produtos que mais compra. E para participar, é só ir até uma Pague Menos perto de você, informar o CPF para o atendente e com isso você já está cadastrado no programa de Fidelidade Sempre. E tem mais, você ainda pode ser um cliente ouro e ter descontos adicionais em medicamentos, ofertas personalizadas, promoções exclusivas e ainda ter prioridade e benefícios nos eventos da Pague Menos. Para você ser um cliente ouro, basta estar cadastrado no programa de Fidelidade Sempre e em um intervalo de 6 meses, fazer compras que somadas alcancem um total de R$500 em não medicamentos. E pronto! Participe do programa de Fidelidade Sempre. É rápido, é fácil e o melhor, é grátis. Venha economizar. Pague Menos. Viva plenamente. Todo mundo sabe da importância de escovar os dentes todos os dias. Mas será que você faz a escovação de forma correta? O Sempre Bem tira agora essa dúvida para você. Olha só. A primeira escova de cerdas surgiu em 1498 lá na China com pelos de porco. Ainda bem que em 1938 inventaram as cerdas de nylon e de lá pra cá, ó, ficou muito mais fácil sorrir. Que falte tudo no necessaire, menos uma boa escova de dente, né, doutora? Com certeza. Inicialmente, a gente tem que procurar uma escova de dente onde ela tenha uma cabeça pequena, para a gente ter acesso aos dentes posteriores, que a gente consiga remover sem se machucar. E que elas sejam, essas cerdas, macias. Muita gente acha que as cerdas mais duras acabam limpando mais. Melhor, pois mito ou verdade? É mito, porque na verdade a gente pode até estar se machucando, fazendo um sangramento sem necessidade. Os movimentos também fazem muita diferença, né? O movimento na escovação, a gente deve fazer um movimento circular, mas como é que seria esse circular? Você imagine que você vai tirar a placa bacteriana de perto da gengiva. No inferior seria de baixo para cima, com esse movimento. E no superior, de cima para baixo. Vai se tornar mais complicado, o que é que a gente coloca? Faça movimentos circulares, onde você possa fazer exatamente isso. No superior você está fazendo de cima para baixo e no inferior de baixo para cima. E assim remove a placa sem se machucar. E língua, bochecha, também precisa entrar aí no pacote? Também, Ladine. Tem que tirar a língua, tem que escovar, porque senão aquela bactéria que você removeu dos dentes e da gengiva, ela vai voltar. Precisa escovar realmente de manhã, de tarde, de noite? Se a gente imaginar que a gente se alimenta e a gente vai acabar sujando os nossos dentes, então a gente precisaria pelo menos 3 a 4 vezes escovar os dentes durante o dia. Agora a gente sabe que o fio dental e o colutório também andam de mãos dadas com a pasta de dente. Tem que usar. Sim. Inclusive em todas as escovações, doutora, ou a gente pode deixar esse plus, digamos assim, só pra noite? Se desse tempo, se a gente tivesse esse tempo suficiente, seria o ideal a gente sempre passar e fazer uma escovação completa, né? Uma higiene completa, com o fio dental, com o colutório bucal, com tudo. Se a gente não conseguir, pelo menos que essa noturna, a escovação noturna, ela tenha a presença do fio dental. E muita gente, inclusive, substitui a escovação pelo uso do fio dental, né? Você tá ali na correria do dia a dia, acha que passou o fio dental, já dá uma amenizada, o que não é verdade. O que não é verdade. E também não é para substituir a escovação por um bochecho. E esse item aqui? A escova interdental, ela é pouco conhecida. Tem muitas pessoas que ainda não têm acesso a isso aqui. É para a gente conseguir higienizar em espaços maiores, onde o fio dental entre folgado, que a gente não consegue realmente higienizar direitinho. Então, esse uso dessa escova, ela facilita ainda a entrada de dentinhos mais afastados, onde tem um acúmulo de placa bacteriana no final, próximo da gengiva, sempre com delicadeza para poder remover com calma, sem pressão. E se essa limpeza não for feita corretamente na infância ou até mesmo na vida adulta, o que é que pode trazer? Quais são os malefícios? A gengivite, a periodontite, cárie, todos esses problemas podem ser vindos de uma má higiene. E são problemas sérios, né, doutora? Problemas sérios que podem acarretar doenças sistêmicas, que a gente pensa que não. Então, algumas doenças se manifestam pela boca. E uma boca com uma má higiene, ela é uma proliferação muito maior. Agora, doutora, de quanto em quanto tempo a gente deve trocar a nossa escova? Em média, 3 meses. Eu acho que assim,
Se a gente começa a perceber que essas cerdas aqui, elas estão ficando mais abertas, a gente já deve pensar em trocá-las. Doutora, então botar em prática esses 3 passos é o mais importante, que é escovar os dentes, passar o fio dental e depois o enxaguante bucal. Aí sim você vai ter uma saúde bucal sempre em dia, né? Com certeza. Fazer o uso deles todos os dias, se possível, e se não, pelo menos na noite, você ter uma dedicação maior e um tempo para a sua saúde. E é isso aí, cuidar dos dentes é sinônimo de sorrir mais. Obrigada, doutora. Obrigada também. Muito legal essas dicas, adorei, viu? E ainda nesse assunto, eu vou falar agora de uma promoção incrível, que é a promoção Colgate Sorrir Faz Sorrir. E para participar é tão fácil quanto sorrir com Colgate. Primeiro, você compra qualquer produto Colgate. Depois você envia a palavra Colgate pelo WhatsApp no número 0800 888 0030 ou entra no site sorrirfazsorrir.com.br. Cadastre os produtos que você comprou e pronto, você já está participando. São prêmios de R$1.000 por dia e de 300 mil no final da promoção. Vai ficar de fora dessa? Não, né? E sabe o que é muito legal também? A cada produto que for registrado, a Colgate doará um kit de higiene bucal para ajudar a cuidar do sorriso de mais brasileiros. Então é isso, gente. Não perca tempo porque a promoção vai até novembro, viu? É a sua chance de ganhar uma bolada dessa cuidando do seu sorriso. E você encontra os produtos da Colgate no site ou nas lojas da Pague Menos em todo o Brasil. Adotar uma rotina de cuidados com o cabelo, seja ele do tipo seco, normal, misto ou oleoso, é fundamental para manter os fios saudáveis, né? E o Sempre Bem mostra que cuidados são esses. Olha só. Pois é, Bruna, o problema é que essa rotina de cuidados tem lá suas pegadinhas, viu? Por exemplo, quem aí nunca ouviu que cabelo enjoa do produto? Mas será que é verdade? Na verdade, não é que o cabelo enjoe o produto, é porque depende da necessidade do cabelo naquele momento. Existem momentos que o cabelo precisa de mais shampoos e condicionadores que são hidratantes, então eu vou usar um shampoo e um condicionador hidratante. Existem momentos que ele está precisando de reconstrução, então depende muito do momento do cabelo. E olha, outra dúvida super comum é se a temperatura da água danifica os fios. Afinal, pode ou não pode lavar com água quente? Não pode. A água quente ela acaba desidratando o cabelo. Pode deixar o fio mais ressecado, com tendência a quebrar mais. A gente precisa usar água fria, tanto hidrata, tanto repõe a água, quanto deixa o cabelo mais brilhoso também. E já que a gente está falando de lavagem, de limpeza, fica a pergunta: será que a oleosidade também pode trazer prejuízos? O fio do cabelo, naturalmente, ele ter uma certa oleosidade. Porém, essa oleosidade em excesso no couro cabeludo acaba prejudicando o desenvolvimento do fio. Devido ao folículo ficar todo obstruído, então ocasiona bastante queda. Devemos lavar o cabelo pelo menos um dia sim, um dia não, porque lavando todo dia a gente também acaba tirando nutrientes do cabelo. E não precisa lavar o cabelo todo dia, pode usar um shampoo a seco, é válido também. A forma adequada de utilizar o shampoo a seco são em momentos pontuais, como uma festa, ou então a pessoa lavou o cabelo de manhã, porém à noite já está com o cabelo oleoso e precisa ficar com esse cabelo sem essa aparência de oleosidade, aí pode utilizar. Porém eu não posso utilizar ele como se fosse um shampoo normal, porque ele não promove a lavagem do cabelo. Shampoo a seco é um item que realmente não pode faltar na vida de nenhuma mulher. Mas olha, outro item que também não pode faltar, é a tal da tesoura. Inclusive, muita gente diz que cortando o cabelo cresce mais. Ô, Fábio e Regina, isso é mito ou é verdade? Isso é um mito, pois o cabelo ele cresce do couro cabeludo e não da ponta. A vantagem de se cortar o cabelo com mais frequência é que o cabelo vai ficar mais bonito. O corte ele pode ser feito de 3 em 3 meses. Se você não tem pontas duplas, não tem coloração no cabelo ou mechas, o corte ele pode ser prolongado mais tempo, mas de vez em quando é bom tirar essas pontinhas do cabelo, porque ali é o cabelo envelhecido. Chapinha, secador, babyliss, que atire a primeira pedra a mulher que nunca usou uma dessas fontes de calor, mesmo sabendo que a temperatura ultrapassa os 200 graus. Será que esses nossos fiéis companheiros vão ter que tirar férias?
A boa notícia é que as fontes de calor podem sim ser utilizadas, desde que sejam utilizadas de forma adequada e com o produto adequado para esse fio. Se eu sempre proteger o meu cabelo, usar um protetor térmico, usar o protetor solar, eu posso sim utilizar a fonte de calor. Porém, não pode ser com uma frequência, diariamente. Eu tenho que ter um padrão, uma vez na semana, não tem problema. Tá bom, vai, uma vez por semana é melhor que nada, né? Mas e o óleo de coco, hein? Teve o seu boom e agora ninguém fala mais. Como é que eu vou saber se ele é mocinho ou vilão? O óleo de coco não é nem mocinho nem vilão. Ele tem que ser utilizado de forma adequada. O que ele não precisa é dormir no cabelo, não tem necessidade. Se tu deixar 20 minutos no fio do cabelo, já vai ter o que é necessário, né? Já vai ter a nutrição. Porém, eu só preciso usar óleo de coco se meu cabelo precisa ser nutrido. Se o meu cabelo não precisa de nutrição, aí sim ele pode se tornar um vilão para o couro cabeludo e para o fio do cabelo. Depois dessa, eu já vi que vou ter que parar de dormir com óleo de coco no cabelo. Ah, e tem outro hábito que eu sempre fico na dúvida se eu tô fazendo do jeito certo. É que eu sempre gosto de deixar um pouquinho de condicionador nos fios depois do banho. O condicionador é só para condicionar. Máscara e nem condicionador você pode deixar no cabelo. O que você pode deixar no cabelo é um leave-in, é um creme sem enxágue e com proteção. Outra dúvida frequente é sobre o condicionador e a máscara. Um não substitui o outro. O condicionador, ele serve para finalizar o procedimento. Geralmente ele vai selar a cutícula. Já a máscara, na grande maioria das vezes, ela é hidratante. Eu vou usar o shampoo, a máscara e vou finalizar com o condicionador. Dicas anotadas, meninas! Agora sim, partiu ter um cabelo de dar inveja? Cabelos bem cuidados fazem toda a diferença, né? Obrigada, Ladine. E agora tá na hora do Fica a Dica desse domingo. Confere aí. Uma alimentação equilibrada é um dos pilares para se manter saudável a vida inteira, né? É por isso que a gente vai falar agora sobre o conceito da boa nutrição com a Andressa Fontes, que é nutricionista. Bom dia, Andressa, tudo bom? Bom dia, Bruna, tudo jóia. Qual que é a diferença entre a boa e a má nutrição? O pilar principal de uma boa nutrição é que a gente predomine os alimentos que são mais naturais. Então, priorizar o consumo de alimentos na sua forma in natura, como eles vêm da natureza. Tem coisas que a gente lembra bem fácil, como as frutas, as verduras, mas às vezes alguns alimentos não, e as pessoas têm dúvida principalmente com os produtos que são industrializados, que têm algum grau de processamento. Então, uma forma para ficar bem fácil. Se a gente pensar no milho, a forma como vem da natureza é na espiga, certo? E aí na indústria a gente vai encontrar o milho congelado, ele não tem um grau de processamento elevado, não tem adição de conservante, ele foi só retirado e congelado. E a gente tem o que seria o grau 2 de processamento, que seria o enlatado. E aí o que acontece? Aqui ele vai receber sal, açúcar, talvez algum conservante e vai ficar enlatado. E a gente tem os alimentos que são ultraprocessados, que é quando eu não vejo mais o milho, como é o salgadinho de milho, por exemplo. E às vezes acontece algumas pegadinhas que as pessoas se confundem, né? Por exemplo, em relação ao suco. Às vezes a pessoa acha que, eu não vou tomar um refrigerante, ok? Mas aí ela vai para um suco que às vezes tem tanto açúcar quanto o refrigerante, né? Quando se eleva a concentração de açúcar dentro do suco, que a gente chama isso de Brix, eu não tenho mais crescimento de bactérias. E aí, essa é a forma de conservação.
E aí eles escrevem sem conservantes, mas tá cheio de açúcar. Natural da fruta, sem conservantes, mas é um produto que tem bastante açúcar. Às vezes eu tenho suco que não tem a fruta dentro, que ele é completamente artificial, o sabor é artificial. Por isso que é tão importante checar, em especial, a lista de ingredientes do que tem dentro do produto. E em relação ao molho de tomate, também acontece isso, né? Então o que acontece? O ideal é que a gente prepare em casa. Inclusive o tomate, o nosso corpo consegue aproveitar melhor os nutrientes que tem nele quando a gente faz na forma de molho, na presença de um bom óleo, como o azeite, e que a gente aquece. E nos produtos industrializados, a gente tem o extrato, né, que é o popular, onde a gente tem a adição de açúcar, tem os conservantes, e tem tipo passata, né, que é o pelado, onde a gente tem apenas temperos e normalmente eles não têm conservantes. E outro ponto importante é que embalagem é essa? Se é uma caixinha, o ideal é que a gente prefira embalagens de vidro, para que a gente não tenha migração das substâncias da embalagem para o molho. E aqui a gente tem exemplos de proteínas como a sardinha e o frango, né? A sardinha é um alimento que é bastante popular, tem um preço super acessível e ela é fonte de um nutriente fundamental chamado coenzima Q10, que tem o efeito protetor do coração e preventivo de doenças como a diabetes. O frango, a sardinha, a carne são fontes de proteínas animais, que tem ferro, são proteínas que a gente diz tem um alto valor biológico, a qualidade proteica é excelente. E é possível uma pessoa ser magra e ter uma má nutrição e ao contrário também, ela tá com um pouco de sobrepeso, mas ela tem uma boa nutrição? Como é que funciona isso? Sim, esse estereotipo não tem relação direta com o padrão alimentar. A gente pode ter indivíduos que são magros e não têm uma alimentação saudável e também não significa que a pessoa que tem sobrepeso, ela tem uma má alimentação. Ela pode ter uma boa alimentação, sim. E quais são as porções diárias recomendadas pra gente ingerir? Então, o que é o ideal é que em todas as refeições a gente pense em colocar cores, pelo menos 2 refeições proteicas. Alguns autores colocam que talvez até 3, e que o ideal é que a gente faça café da manhã mais proteico, porque ele está relacionado com a saciedade e o controle de compulsão alimentar. Leite, essa recomendação vai variar, mas pelo menos 3 porções ao dia, né? De leite, queijos e seus derivados. E quais são as necessidades suplementares para as pessoas que estão acima dos 60 anos? Normalmente, algumas complicações e alterações já acontecem nessa faixa etária. A mais popular que a gente diz hoje é a sarcopenia. O que é isso? É como se fosse uma diminuição da musculatura e também isso está associado à perda de força nesses indivíduos. Para isso, é necessário que a gente aumente a ingestão, o consumo de alimentos que são fontes de proteína, como a sardinha, o frango, a carne. Mas, em contrapartida, normalmente tem-se uma dificuldade de mastigação. E por isso que a gente utiliza tanto suplemento nessa faixa etária, para que a gente consiga atingir a recomendação de proteína, que é mais elevada nessa faixa etária também. E outros nutrientes também estão associados. Então a gente tem a osteoporose, que é muito prevalente, e aí para isso é necessário um ajuste do consumo de cálcio, seja suplementação ou seja, né, via alimentação, de vitamina D e alguns outros nutrientes também. Às vezes a gente tem algumas complicações por dentição, por dificuldade de deglutição, e se isso altera esse padrão alimentar, a suplementação ela é quase que necessária. Não é uma regra, mas é comum. Sim. É ótimo. Muito obrigada, viu, Andressa? De nada, eu que agradeço o convite. E olha, agora a gente confere uma dica para você que gosta de manter os dentes limpos em qualquer lugar. Olha só. Agora você tem uma forma revolucionária de sentir a sua boca totalmente limpa em qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça o novo Listerine Go Tabs, o enxaguatório bucal em tabletes mastigáveis. Você vai sentir o seu hálito fresco por até 4 horas. O Listerine Go Tabs vem em uma embalagem portátil com 8 tabletes sólidos mastigáveis. Ele é ideal para momentos em que não é possível escovar os dentes nem usar o enxaguatório tradicional. O produto não possui álcool, não possui açúcar e vai do sólido ao líquido em segundos. Para usar é fácil. Mastigue para ativar o tablete, bocheche para sentir a boca limpa e depois basta engolir. Mastigue, bocheche e sorria com o novo Listerine Go Tabs. A sensação de limpeza de Listerine, agora em qualquer lugar. Este produto está disponível no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil. E chegou a hora de economizar com as ofertas da semana das farmácias Pague Menos. Confere aí!
Quer economizar sem sair de casa? Na Pague Menos dá, viu? Então preste atenção em todas essas ofertas que a Pague Menos preparou especialmente pelo site para esse mês de novembro. Olha, são vários produtos com preços super especiais para você economizar de verdade, viu? Olha só. Proteja a pele dos raios nocivos do sol. Protetor solar Nivea Sun Facial Toque Seco FPS 60 de 50 ml tá com 40% de desconto. Gente, basta ir ao site da Pague Menos e usar o cupom com o nome Sempre Bem, tudo junto. É isso mesmo, tá barato demais. E se o que você busca é hidratar a pele, leve o mousse hidratante Nivea Milk e o mousse hidratante Nivea Soft Milk de 200 ml por apenas R$ 9,90 cada. Gente, tá imperdível, né? Para repor os nutrientes essenciais e manter seus ossos e músculos fortes, a dica é a Nutren Senior de 740 gramas. Sai por apenas R$ 99,99. E tem mais! Plenitude Active Plus tamanho G e XG com 16 unidades sai por apenas R$ 38,99. E cuidar do cabelo também é fundamental, né? Olha só, na compra de um shampoo Dove mais um condicionador Dove Reconstrução completa ou hidratação intensa com infusão de oxigênio de 200 ou 400 ml, grátis um shampoo a seco Dove Day. Todas essas ofertas são válidas somente no site da Pague Menos, hein, gente? E durante o mês de novembro. Então, vem economizar na Pague Menos. Só ela para cuidar de você e oferecer o melhor preço, né? Pague Menos. Viva plenamente. Você conhece a revista Pague Menos Sempre Bem? Tem várias matérias de saúde, beleza e qualidade de vida. E nessa edição tem o poeta Braulio Bessa na capa. Gente, tá incrível, viu? E você pode adquirir a sua em qualquer Pague Menos de todo o Brasil. E se você gostou do programa de hoje, acesse o nosso portal e as nossas redes sociais. E aí você pode compartilhar as nossas matérias com seus amigos e com a sua família. E também não esquece de deixar sua mensagem, tá? Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia. E a gente termina o programa de hoje com a linda mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Eu te espero no próximo domingo, tá bom? Um beijo e boa semana. Tchau, tchau. No dia em que eu parei de reclamar, percebi que posso programar a minha mente com palavras de gratidão ao invés de ruminar sobre tudo que deu errado. No dia em que eu parei de reclamar, compreendi que todas as pessoas, com raras exceções, têm o que chamamos do bem e mal dentro de si, coisa que eu prefiro chamar de sabedoria e ignorância. Mas eu também descobri que posso optar por enxergar as virtudes e o caráter nas pessoas ao invés dos seus defeitos. Ah, filhos, no dia em que eu parei de reclamar, consegui olhar a vida com mais maturidade e percebi que somente o hábito da gratidão pode me tornar uma pessoa mais agradável, carismática e consciente. E que somente o contentamento e a resiliência podem estimular dentro de mim a paz que tanto almejo. Então, quando parei de reclamar igual um velho rabugento, simplesmente dei graças a Deus, simplesmente por estar vivo. Pare de reclamar e descubra quantas coisas boas Deus já lhe deu e proporcionou.